começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere os seguintes destaques. Dados do IBGE revelam que o número de mulheres na chefia das famílias cresceu 10% em Goiás. A Justiça do Trabalho chega à microrregião da Estrada de Ferro, no sul goiano. E no bloco de entrevistas nós vamos falar sobre o poder diretivo do empregador. Dados do IBGE revelam que o número de mulheres na chefia das famílias cresceu 10% em Goiás. A pesquisa mostra também que a dupla jornada é uma realidade para boa parte delas. Pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE mostra que, de 2000 para 2010, o número de mulheres na chefia das famílias subiu 10% em Goiás. Essas mudanças se devem à ascensão das mulheres no mercado de trabalho, principalmente pelo aumento do nível de escolaridade, já que, em média, elas estudam mais que os homens. Com isso, o desafio da mulher aumenta com a dupla jornada. Ana Beatriz Pereira é diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, onde desempenha atividades complexas. Em casa, a rotina continua com os cuidados com a filha de 15 anos. Minha rotina não tem glamour. Eu acordo cedo, preparo o café para mim, para minha filha, e a gente se arruma e sai por volta de 6h30, 20 para 7. Eu deixo ela na escola, depois eu vou para academia, por volta de 9 horas eu já venho para o tribunal, almoço aqui, passo amanhã e à tarde aqui, e por volta das 8, 9 horas eu volto para casa, lancho com a minha filha, janto alguma coisa e pronto, esse é meu dia. Mas quando você sai daqui, eu acho que o trabalho deve continuar. Bom, eu tenho uma pessoa que trabalha para mim, né, na minha casa, porque eu sou péssima dona de casa, então eu preciso de alguém que me auxilie a organizar limpeza, né, organização de roupa e tal. Então essa parte mais doméstica, de serviço em casa, eu não faço. Quando eu chego em casa à noite, a continuidade da jornada é com relação ao cuidado da minha filha, né? Que como já é maior, ela tem, não é pequenininha mais, né? Tem 15 anos, já também não demanda tanto trabalho físico, né? Demanda mais uma atenção, conversa, atenção mesmo, né? Para saber dela como é que ela tá, o que ela tá fazendo, até porque a gente passa o dia todo separado, né? Apesar da ascensão no mercado de trabalho, as mulheres continuam com a maior parcela das responsabilidades domésticas. A maioria segue uma rotina pesada para conseguir cumprir com eficiência as tarefas da dupla jornada. Tudo isso sem perder a ternura e a feminilidade. Luzia Santos é recepcionista no Tribunal Regional do Trabalho, mas a sua rotina não acaba aí. Em casa, o serviço continua. A minha rotina acho que não é diferente das outras mulheres, né? Porque depois que a mulher conquistou esse espaço agora também de trabalhar, então a gente tem que trabalhar para estar ajudando até mesmo nas despesas da casa, né? Então minha rotina é assim, eu levantei de manhã, já providencio o café, o esposo também ajuda, aí eu entro aqui 9 horas da manhã, tenho 1 hora de almoço e à noite continua, né? Chega em casa, vai cuidar de janta. E quando eu comecei a trabalhar aqui, os meus filhos ainda eram criancinha, pequenininho. O Tiago estava com 5 aninhos, a Laiane tinha 4 aninhos. Agora hoje eles já estão crescidos, mas não deixa de não dar trabalho do mesmo jeito, né? Porque a organização da casa eles não ajudam, não colaboram, ainda mais que é jovem, né? Adolescente. Mas assim, a gente usa aquele jogo de cintura assim que dá para sair bem, dá para manusear as duas coisas, sabe? Cuidar de casa, de trabalho e de marido, sem falar nas criações também que a gente tem, né, os cachorrinhos, e dá pra sair tudo bem. A Justiça do Trabalho chegou à microrregião da Estrada de Ferro, no sul goiano. Veja a reportagem. A nova vara do trabalho instalada na cidade de Pires do Rio é fruto da Lei 2.478 de 2011, que autorizou a criação de 12 novas varas para Goiás, e terá como titular o juiz Cleidmar Almeida. A análise da movimentação processual da nova jurisdição, conhecida como microrregião da Estrada de Ferro,
justificou a instalação de uma vara do trabalho. Além do município sede, que é Pires do Rio, a jurisdição também é composta pelos municípios de Cristianópolis, Ipameri, Orizona, Palmelo, São Miguel do Passa Quatro, Santa Cruz de Goiás, Urutaí e Vianópolis. A instalação da nova VT irá contribuir para desafogar as varas do trabalho de Caldas Novas e Catalão e os foros de Aparecida de Goiânia e Anápolis, onde eram julgadas as ações dos municípios que agora integram a jurisdição com sede em Pires do Rio. Olha, os benefícios são imensos, são inúmeros. A gente fica feliz, satisfeito, porque o nosso trabalhador, que às vezes ele tem que ir até Caldas Novas ou até outra jurisdição para procurar os seus direitos, às vezes ele fica um tanto omisso, um tanto opaco e às vezes envergonhado de sair da cidade, às vezes sem dinheiro, para procurar os seus direitos. Então a nossa gestão é investir no cidadão. Nós trouxemos inúmeros benefícios para a nossa cidade, como o SAMU, o Corpo de Bombeiros, o SEBRAE, o SENAI, e hoje eu estou tendo a felicidade de, juntamente com a minha equipe, com a proteção de Deus, de inaugurar aqui o Tribunal Regional do Trabalhador aqui. É uma grande conquista para o nosso trabalhador, aquele, como eu disse, que às vezes ele fica assim, com vergonha, fica tímido de lutar pelos seus direitos. Então, é mais um resgate, mais um compromisso da nossa gestão com aqueles que menos têm aqui na nossa cidade e também de toda a região. É um dia que vai ficar marcado na história do cidadão pirizino e para mim, como prefeito, é muito emocionante eu hoje, dia 18 de janeiro de 2013, trazer esse benefício para o povo da nossa cidade e da nossa querida região. Na verdade, a gente tem uma justiça do trabalho em Goiás, exemplo para o Brasil inteiro, e é até difícil de falar que vai melhorar a prestação jurisdicional. O que a gente percebe é que muitos trabalhadores não têm condições de se locomover até a vara do trabalho. Então, com essa aproximação da vara do trabalho com o cidadão, ele vai ter o seu acesso à justiça garantido de forma irrestrita, coisa que ele deixava de se locomover porque não tinha dinheiro até para condução, ele não tinha dinheiro para comer na cidade sede da vara do trabalho. E quando você aproxima a vara do trabalho do cidadão, você está garantindo a prestação jurisdicional e o amplo acesso ao judiciário. Pires do Rio, localizada a 140 quilômetros da capital, nasceu com a construção do entroncamento ferroviário que ligou a Ferrovia Centro-Atlântica ao Porto de Santos, em São Paulo. Pelos trilhos da cidade de Pires do Rio, passou grande parte dos materiais que construíram Brasília e Goiânia. E no próximo bloco nós vamos conversar com o advogado Rafael Lara Martins, que é presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Ele vai falar sobre o poder diretivo do empregador. Voltamos já. Em pleno século XXI, com o surgimento da quarta dimensão dos direitos humanos, entre eles o direito de informação, de democracia, de pluralidade e da bioética, a sociedade já não tolera mais formas rudimentares e primitivas de tratamento do ser humano que contrariem o princípio nuclear da dignidade da pessoa humana. E nesse sentido, o poder diretivo do empregador também deve acompanhar essa nova ordem social. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o advogado Rafael Lara Martins, que é presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Doutor Rafael, qual é a origem do poder diretivo do empregador? O poder diretivo tem origem no próprio contrato de trabalho. O contrato de trabalho, como outro contrato qualquer, ele é sinalagmático, ele traz obrigações para ambas as partes. E o poder diretivo está no poder em que o empregador, dentro das obrigações do empregado, tem de organizar a relação de trabalho, fiscalizar a relação de trabalho e, por último, se for o caso, disciplinar no sentido de aplicar penas ao trabalhador no caso de descumprimento de alguma regulação obtida na fiscalização. Bom, então vamos falar especificamente sobre esse poder disciplinar do empregador.
quais as penas que podem ser aplicadas pelo empregador ao empregado que descumprir as normas estabelecidas pela empresa? Márcia, essa é uma questão interessante, porque as pessoas respondem automaticamente a advertência, suspensão e justa causa, na verdade. Só que não existe na legislação essa previsão de advertência, por exemplo. A legislação somente prevê a possibilidade de aplicação de justa causa, nos termos do artigo 482 e algumas situações, e um limite máximo de suspensão, de até 30 dias. O restante foi uma construção doutrinária. A doutrina, ela percebeu que era necessário que antes de se aplicar uma pena para o empregado, ele fosse advertido, literalmente advertido. Foi quando criou-se a advertência verbal e a advertência escrita, que na prática não chega a ser efetivamente uma pena, porque não existe qualquer sanção, mas é um aviso para o empregado de que aquela conduta dele não condiz com a conduta esperada pela empresa. Existe uma profissão específica, que é a do atleta profissional, que também pode ser aplicada pena de multa. Mas é bom ressaltar que é tão somente nessa profissão que a multa pode ser aplicada. E quais os motivos que ensejam a punição do empregado? Os motivos estão no artigo 482 da CLT e vão desde indisciplina, insubordinação, abandono de emprego, atos de improbidade, ofensa à honra, aos bons costumes, ofensa física aos colegas de trabalho, superior e hierárquico, qualquer descumprimento do regramento do contrato de trabalho e da própria convivência, do bom senso de convivência, pode ensejar a aplicação de uma pena. Mas existe assim, que tipo de pena, qual o momento que essa pena pode ser aplicada e qual a intensidade? Se vai ser uma pena mais branda, se vai ser uma pena mais realmente contundente? Como é que o empregador consegue contrabalançar, consegue ponderar esse momento e o tipo de pena a ser aplicada? Márcia, talvez essa seja a maior preocupação dos empregadores. Eu tenho visto nas palestras, nos encontros, reuniões, até bate-papos, que pelo menos 90%, 95% dos empregadores têm medo de aplicar uma pena, têm medo de aplicar a justa causa para o seu empregado. Por dois motivos. Primeiro, eles falam que eles perdem um clima organizacional dentro da empresa se eles começam a aplicar penas para todos os atos faltosos dos seus empregados. Segundo, que eles dizem que a Justiça do Trabalho nunca mantém uma justa causa aplicada pelo empregado. Mas, na verdade, todos esses medos vêm da sua pergunta, que é como que eu vou aplicar as punições? Que punição aplicar? Qual o momento de aplicar essas punições? Isso é uma questão bastante interessante de ser analisada. A primeira coisa que eu digo para o empresário é que ele tem que ter bom senso, porque a característica principal da penalidade é o caráter pedagógico que ela tem que ter. A pena ela tem que ser razoável ao ato que foi cometido. O empregado que, por exemplo, pela primeira vez falta um dia ao trabalho, você não vai aplicar uma suspensão, é desarrazoável. Primeiro aplique uma advertência, mostrando que aquela conduta de falta ao trabalho não é tolerada pela empresa. Entretanto, se o empregado ele é pego subtraindo algum bem da empresa para si ou para outrem, ele está cometendo um ato de improbidade. Já não é razoável exigir do empregador que o empregado que rouba dentro da sua empresa seja simplesmente advertido. Você pode, nesse caso, aplicar diretamente uma justa causa. Então, o ato em si é que vai justificar qual pena aplicar e como aplicar. Quando o empresário está na dúvida, a gente recomenda que ele seja sempre mais cauteloso e aplique sempre uma pena um pouco mais branda, para que ele não tenha alguma surpresa perante o Poder Judiciário. Nas atividades normais do dia a dia, nas pequenas faltas dos empregados, a própria doutrina e a jurisprudência construíram que é razoável o empregador aplicar 3 penas de advertência, 1 ou 2 suspensões, para só então aplicar a justa causa. Pavimentando dessa forma a dispensa justificada do empregado, é muito difícil que ela vá ser revertida. Mas vamos supor que numa situação que o empregador resolva aplicar uma pena, vamos dizer a máxima, que é justamente a justa causa. Isso pode configurar de certa forma assédio moral, caso não seja comprovado na Justiça do Trabalho as razões que ensejaram essa justa causa? Na verdade, eu não vou falar assédio moral, porque assédio moral presume fatos reiterados praticados pelo empregador. Vamos falar de uma indenização por danos morais em razão do fato. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, majoritariamente, entende que não há que se falar em indenização por danos morais quando você tem uma reversão de uma justa causa. Porém, sempre vai haver uma indenização por danos morais
quando o empregador expõe o empregado de maneira desnecessária. E aí eu não estou falando simplesmente na justa causa ser bem aplicada ou ser mal aplicada, mas na forma com que ela vai ser aplicada. Eu posso dispensar por justa causa um empregado e ele conseguir essa reversão sem que isso signifique o ganho de dano moral. E eu posso aplicar uma justa causa de um empregado sem ele conseguir a reversão, como por exemplo no ato de improbidade, e ser condenado a indenizar o empregado moralmente, porque eu expus de maneira vexatória, difamatória, naquele ato, publicamente. Isso vale também para outras penas. Uma suspensão que seja divulgada para toda a empresa também pode ensejar uma indenização para o empregado, no caso. É importante lembrar que as penas, elas não devem ser aplicadas ao empregado para simplesmente tentar mostrar para os outros o que não pode fazer. Toda pena tem sim esse caráter educativo, pedagógico, mas o objetivo principal é ensinar o empregado e não o empregador e não os outros colegas que aquilo não pode ser feito. Então toda pena que vai ser aplicada, seja ela uma advertência verbal, seja ela uma advertência escrita, uma suspensão, ela tem que, sempre que possível, ser aplicada de uma forma razoável, reservada para o seu empregado. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje conversando com o advogado Rafael Lara Martins, presidente do IGT, sobre o poder diretivo do empregador. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo o advogado Rafael Lara Martins para falar sobre o poder diretivo do empregador. Doutor Rafael, voltando à questão da aplicação de penas pelo empregador. Tem muitos empregadores, muitos empresários que receiam essa aplicação da pena, como o senhor afirmou no bloco anterior. Principalmente o microempresário, o pequeno empresário. Mas isso também acontece de erros na aplicação da pena também por grandes empresários, grandes empresas. O que de fato ocorre? Márcia, o pequeno empresário, de maneira geral, ele erra por desconhecimento. Ele erra por falta de informação. Apesar de que hoje as informações elas estão chegando às pessoas de uma maneira muito mais efetiva, o pequeno empresário ainda não se sente seguro. Ele tira dúvidas com o seu próprio contador sobre a aplicação de pena, quando ele, na verdade, deveria estar melhor assessorado por um advogado, uma pessoa especialista no assunto. O médio e o grande empresário, principalmente o grande empresário, a gente sabe que a empresa detém um conhecimento. E a gente presume que isso não vai acontecer. Mas, por incrível que pareça, nas grandes empresas, isso acontece com incidência até muito maior do que com o pequeno empresário. Por que isso? Porque a grande empresa, às vezes, ela tem regulamentos, ela tem normativas internas, ela tem instruções, tem regras, tem um jurídico muito bom que cuida do assunto, mas a pessoa que está lá na ponta, no dia a dia do empregado, o gerente, o encarregado, o líder, ele não tem esse conhecimento. E aí ele aplica de forma equivocada. Outro dia, em uma reclamação trabalhista de uma grande companhia telefônica, uma dessas grandes companhias, houve um caso de uma empregada que passou o cartão de ponto dela para que outra empregada registrasse seu ponto. O que é um absurdo, é um fato evidentemente punível, certo? Quem sabe até com uma justa causa. Mas o que aconteceu nesse caso? O gerente da loja deu a ela uma suspensão de 2 dias. Mas quando o supervisor ficou sabendo, ele aplicou uma justa causa para ela. Essa empregada pleiteou uma reversão da justa causa na Justiça do Trabalho, simplesmente alegando: sim, eu cometi essa falta, mas eu recebi 2 penas pelo mesmo fato. Aí, neste caso, a legislação fala que vale a pena mais branda. O juiz reverteu a justa causa porque já tinha sido dada uma suspensão. Certo. Bom, agora com relação ao poder diretivo, poder de fiscalização do empresário. Como é que ele pode fazer uso das câmeras para filmar, para monitorar o ambiente de trabalho e o próprio empregado? Os recursos tecnológicos eles estão cada dia mais presentes na vida do empresário, do empregado e de todos nós, na rua, as proteções da segurança pública e a proteção do patrimônio particular. Os empresários eles buscam, em primeiro lugar, preservar o seu patrimônio particular e preservar também o meio ambiente de trabalho, a saúde e segurança do trabalhador, evitando quaisquer problemas que possam colocá-los em risco. O que o empregador tem que saber é que essas câmeras que ele utiliza, elas não podem ferir a intimidade do empregado.
porque ele tem o direito a essa intimidade. Você não pode colocar, por exemplo, câmera em ambientes de refeitório, você não pode colocar câmera dentro de vestiários, você não pode colocar câmera no banheiro. Outro dia, o Tribunal Superior do Trabalho confirmou a indenização por danos morais, vindo do TRT da Terceira Região, que o empregador colocou uma câmera em cima do vaso sanitário da empresa. Uma questão assim, absurda, a gente nem imagina como uma pessoa chega a fazer isso, mas infelizmente é mal utilizado. Filmando o ambiente de trabalho, um ambiente comum, e sem filmar de forma específica em cima de um empregado, como os próprios supermercados faziam antigamente. Filmava-se em cima do caixa do supermercado aquela pessoa 24 horas por dia. A pessoa ela se sentia totalmente invadida. Ela não poderia nem colocar o dedo no nariz, por exemplo, porque ela estava lá sendo filmada o tempo inteiro. Então você vai ter que filmar de forma impessoal e o ambiente de trabalho. Isso é totalmente permitido. E com relação ao monitoramento de computadores, de e-mail, o empregador pode fazer esse acompanhamento do que está sendo visto pelo empregado na sua empresa? Isso é uma questão igualmente delicada, em que há até um pouco de confusão, até jurisprudencial, a respeito desse assunto. E é sempre bom que as empresas sejam mais cautelosas possível. Por quê? Em se tratando de e-mails corporativos, a gente tem que este e-mail pertence à empresa e não ao empregado. Entretanto, o empregado tem direito à intimidade. O que se recomenda nessa situação? Que a empresa formalize uma política de uso de recursos tecnológicos. E nessa política de uso de recursos tecnológicos, a empresa diga que vai verificar o e-mail do empregado, que vai verificar os sites que ele está navegando enquanto está no horário de trabalho, que vai acompanhar o volume de informações enviadas e recebidas. Para quê? Para que o empregado ele tenha um conhecimento prévio do que ele pode, do que ele não pode, quem está olhando o quê. Se isso acontecer, o empregador pode sim fiscalizar os e-mails e o computador. Você pode citar para a gente algum caso emblemático em que a privacidade do empregado tenha sido invadida em razão desse poder de fiscalização do empregador? É o poder excessivo de fiscalização, né? O próprio exemplo que eu acabei de dar do caixa de supermercado, que ele era filmado o tempo inteiro, 24 horas do dia, tinha uma câmera voltada para ele, inteiro assim no caixa de supermercado, é um bom exemplo de ser ferida a intimidade do empregado. Uma outra questão, eu estive em uma ação judicial em que isso foi discutido, em que a empresa, na verificação de e-mails e acompanhamento de e-mails, ela descobriu que uma empregada ela era casada e estava tendo um caso fora do casamento. O marido dela trabalhava na empresa também. E a pessoa que descobriu isso na empresa contou para o marido dela que isso estava acontecendo, e aí ela terminou o casamento dela e ela pleiteou a indenização por danos morais, uma vez que a empresa, apesar de estar exercendo seu poder de fiscalização, divulgou algo que não poderia ter divulgado. Ela extrapolou o seu poder de fiscalização e aquela informação. Doutor Rafael, com relação ao poder disciplinar compartilhado, essa é uma tendência nos países desenvolvidos. É uma possibilidade também aqui no Brasil de desenvolver essa forma de fiscalização e de aplicação de penas aqui também no nosso país? Márcia, vamos entender um pouquinho primeiro o que é esse poder disciplinar compartilhado, porque é uma questão só doutrinária, não existe ainda no nosso ordenamento e vem dos países europeus, como você falou. O poder disciplinar compartilhado, ele prevê oportunizar o empregado manifestar sobre uma eventual falta que ele cometeu. Então, antes de se aplicar uma justa causa, o empregador ele teria que ouvir o empregado para que ele apresente a sua versão dos fatos. E olhando dessa forma é bastante interessante. É uma questão justa, inclusive, de poder ouvir o empregado. Agora, a gente está entrando em uma seara de autotutela. E para falar sobre autotutela, eu tenho que falar de algo um pouco mais delicado, que é a flexibilização do direito do trabalho. Eu tenho que permitir que o empregado e o empregador possam dialogar. Hoje a legislação não permite isso. Hoje a legislação ela finge que permite esse diálogo via sindicato, mas são sindicatos que têm associações e que têm associações compulsórias. O empregado não pode, de fato, escolher o seu sindicato. O empregador não consegue dialogar porque o sindicato tem outros interesses, além do interesse de defesa puramente do empregado, porque ele precisa sobreviver, de fato. Então, o diálogo ele fica quebrado. Então, eu não posso falar em poder disciplinar compartilhado sem passar por toda uma discussão de autotutela e de flexibilização do direito dos trabalhadores. Certo.
Eu conversei com o advogado Rafael Lara Martins sobre o poder diretivo do empregador. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu quem agradeço, Márcia. Essa edição do Hora Extra chegou ao fim. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Twitter e no Facebook. No Hora Extra desta semana, você vai conferir os seguintes destaques. Dados do IBGE revelam que o número de mulheres na chefia das famílias cresceu 10% em Goiás. E a Justiça do Trabalho chega à microrregião da Estrada de Ferro, do sul de Goiás. E ainda, no bloco de entrevistas, nós vamos falar sobre o poder diretivo do empregador. Não perca!